Com a chegada do século XX, pela primeira vez os Estados Unidos ocupam um lugar de destaque no cenário mundial. O país é agora uma terra de oportunidades. Milhões de pessoas inundam o país vindas de todas as partes do mundo, atraídas por histórias de homens que apesar de suas origens humildes conseguiram construir impérios. Uma nova geração de empresários surge e enfrenta um novo conjunto de desafios, lutando para lançar suas empresas no mercado. O jovem empreendedor Henry Ford cria um novo tipo de carro. Ford está determinado a construir o melhor automóvel para o uso popular. O motor idealizado por Ford é durável e leve, pesando apenas 450 kg. Este motor de 4 cilindros é capaz de atingir velocidades de até 70 km por hora. Seu preço é de $900, custando muito menos se comparado com os $1.500 do carro médio vendido na época. Assim, o carro produzido por Ford foi o primeiro carro acessível para o homem comum. Mas para vender este carro, Ford precisa obter permissão da Associação de Fabricantes de Automóveis Licenciados, também conhecida como ALAN. A ALAN possui a patente do automóvel, dando-lhes controle total para decidir sobre quem pode fabricar e vender carros. Eles são de certa forma, um gigante monopólio de carros. E o futuro de Ford agora está em suas mãos. Quando Ford entrou no negócio de automóveis, as pessoas não dirigiam seus próprios carros. Eles tinham motoristas. E assim, os carros eram vistos como um item de alto luxo. A visão de Ford era que os carros poderiam ser um item cotidiano. Ford queria que o carro fosse uma ferramenta de uso diário, e para isto acontecer o carro deveria estar ao alcance de pessoas comuns. Ford passou anos desenvolvendo seu carro para o homem comum. Ele constrói seu primeiro modelo aos 33 anos e o chama de quadriciclo. Mas o veículo é caro de produzir e propenso a quebrar. A segunda tentativa de Ford, o modelo T, é muito mais adequada às necessidades da América moderna. Mas ele não pode começar a vendê-lo sem permissão da ALAN. Até o momento a ALAN teve sucesso em chantagear outras empresas de automóveis. Controlava o mercado e ameaçava aqueles que queriam fabricar carros sem ter uma licença da associação. Eles diziam: "E você tem que ser licenciado por nós, porque temos a patente do carro e vamos processá-lo se você produzir automóveis sem a nossa permissão." A Associação de Fabricantes de Automóveis Licenciados era formada pela participação de 11 fábricas de automóveis, e trabalhava para estabelecer uma política que defendia o monopólio dos seus associados. Escondiam a sua verdadeira vocação alegando proteger o consumidor, não permitindo que produtos sem qualidade entrassem no mercado. Como grupos similares em nossos dias, eles professavam que apenas defendiam os consumidores. Os diretores da ALAN afirmavam: "Nós não vamos fechar empresas estabelecidas que produzem um carro confiável, estes vão receber a nossa licença, mas não vamos permitir fabricantes que produzem carros ou peças sem qualidade." Desta maneira a associação vai proteger os consumidores de serem enganados por oportunistas. A associação também afirmava que os fabricantes licenciados até então eram capazes de abastecer o mercado e atender a demanda por carros sem problema. Esta política claramente colocava a ALAN na posição de escolher os vencedores e os perdedores da indústria automotiva. Aos 40 anos, Henry Ford estava falido e parecia ter se dado mal. Sua empresa iniciante, a Ford Motor Company, formada em 16 de junho de 1903, mostrava muitos sinais de ser o tipo de empresa pouco confiável que a ALAN buscava excluir dos negócios. Estava mal financiada e o capital inicial investido na empresa estava quase esgotado já no primeiro mês de operação. O próprio Ford havia liderado uma empresa automobilística fracassada, e foi demitido de outra antes de persuadir alguns investidores a apoiá-lo em uma terceira tentativa. Qualquer observador racional teria considerado isso uma empreitada de alto risco. Então, quando ele solicitou uma licença para a ALAN, foi rejeitado sob o argumento de que ele era apenas um montador, e não um verdadeiro fabricante. A Associação de Fabricantes de Automóveis Licenciados possui a patente sobre o automóvel,
e fabricantes de carros em ascensão como Henry Ford precisam de sua permissão para vender carros. A rejeição foi a maneira da organização de dizer a Ford que ele não tinha o direito de estar no negócio. É um golpe esmagador. Na verdade, o cartel automotivo vê em Ford, e no seu carro popular, uma ameaça e lhe nega a licença e a chance de produzir o seu carro. Depois de ser rejeitado pela Alan, Ford tem poucas opções. Ford não pretende desistir de seus sonhos, e agora luta contra um poderoso cartel pelo direito de fabricar um carro que ele acredita que vai mudar a vida na América. E mesmo depois de ser rejeitado uma segunda vez, ele segue em frente, e começa a construir e vender seus próprios carros sem licença. Ford está determinado a superar a negativa da Alan. Mas ele é apenas um homem enfrentando um monopólio. Se ele quer ter sucesso sem a Alan e atrair investidores, vai precisar se tornar conhecido. Movido pela determinação e o instinto, ele decide desafiar o proprietário da maior empresa de carros do país para uma corrida. Alexander Winton também é conhecido como o piloto mais rápido da América, e um membro importante da Alan. Vencer o Winton com um carro projetado e construído por ele, tem o potencial de dar a Ford o impulso que ele precisa para continuar o seu projeto e atrair os investidores. Mas existe um problema. Henry Ford nunca pilotou um carro antes em uma corrida. Famoso detentor do recorde mundial, Winton tem o melhor carro de corrida da época. Algo comparável a um Fórmula 1. O que está para acontecer é a luta entre um profissional, com o melhor carro produzido até então, contra um amador pilotando um carro comum. A vitória surpreendente de Henry Ford sobre o homem mais rápido dos Estados Unidos torna a Ford um sucesso instantâneo. Ford agora é um herói. Ele se torna uma celebridade. O nome Ford se torna conhecido e ele tira proveito disso ao máximo. Foi uma parte crucial para conseguir investidores para a Ford Motor Company. Ford arrecada $28 mil, ou aproximadamente $1 milhão hoje, dinheiro suficiente para construir sua primeira fábrica em Michigan. Logo ele estará produzindo 15 carros por dia, com preços baixos o suficiente para quase qualquer americano. A estratégia funciona e Ford vende 1.700 carros no período de 15 meses. Este é apenas o começo, e em um pouco mais de 10 anos ele iria produzir mais de 300 mil carros por ano, o que representa mais da metade de todos os veículos produzidos nos Estados Unidos. O sucesso inicial de Henry Ford o coloca em destaque, e na mira da Alan, que reagiu atacando Ford em anúncios de jornais e depois entrando com processos judiciais, aparentemente na esperança de obrigá-lo a desistir. Um grupo de juízes federais decidirá se Ford pode continuar a fabricar e vender livremente o seu carro. A Associação de Fabricantes de Automóveis Licenciados está processando Ford para receber royalties em cada carro que ele vende. Ford sabe que esses royalties aumentariam o custo de seu carro, tornando-o inacessível para o consumidor médio. Ford está convencido de que a era dos monopólios sem controle acabou. Então, enquanto seu processo se arrasta pelos tribunais, ele desafia abertamente a ordem da Alan e continua construindo e vendendo seus carros. Ele acredita que há uma maneira melhor de conduzir negócios na América e está determinado a torná-la realidade. Henry Ford conseguiu se posicionar como um antimonopolista. Uma espécie de antítese aos grandes monopólios. Ele é o tipo de empreendedor individual heróico que acreditava na concorrência, que acreditava em desenvolver um produto e levá-lo às pessoas. Ford começa a pagar $5 por dia aos seus trabalhadores, mais que o dobro da maioria das fábricas dos Estados Unidos. Mas Ford não está apenas pagando um salário melhor aos seus trabalhadores. Ele também está obtendo mais deles. Ele inova um novo sistema de produção de carros. Em vez de criar cada carro artesanalmente, um de cada vez, os carros agora são montados por uma linha de trabalhadores que vão adicionando as partes integrantes do carro em etapas ao longo do processo de montagem. Até então cada carro produzido era montado do início ao fim pelo mesmo grupo de mecânicos, mas agora cada trabalhador era responsável por uma pequena parcela do processo durante a montagem.
Isso é chamado de linha de montagem, e muda completamente a fabricação do carro para sempre. Ford não inventou a produção em massa, mas aperfeiçoou o processo da produção em massa. Ele entendeu que um produto complicado como um automóvel poderia ser simplificado e poderia ser tornar mais barato se fosse produzido de forma contínua e repetida. Usando a linha de montagem, os trabalhadores da Ford podem construir carros até 8 vezes mais rápido que qualquer outra fábrica de automóveis do mundo. O que antes levava 12 horas para ser montado agora leva 1 hora e meia. A inovação permite que a Ford torne como padrão o dia de trabalho de 8 horas, com uma semana de 5 dias. Mas para que Ford continue a inovar, ele precisará vencer a sua batalha judicial. Seu destino, agora está nas mãos de um tribunal federal. Assim que o veredito for anunciado, a indústria dos automóveis americanos e mundial nunca mais será a mesma. A América está se tornando a nação mais poderosa da Terra com uma economia pujante e cheia de oportunidades, que surge de uma terra devastada pela guerra civil. Uma nação emergente, uma superpotência criada por um grupo de visionários que lutaram contra o impossível para construir impérios nunca antes imaginados, que levaram o país ao século XX. Ford aguarda a decisão sobre o futuro de sua empresa depois que o poderoso cartel automotivo Alan o acusa de violar sua patente no automóvel e tenta fechar a sua fábrica. É um momento potencialmente transformador, não apenas para a Ford, mas para o futuro de todas as indústrias do país. Depois de uma longa batalha na justiça que vai de 1903 até 1911, o tribunal decide a favor de Henry Ford. A Alan não tem nenhum direito legal sobre o design do carro. Finalmente Henry Ford está livre para inovar sem repercussões. O seu sonho se torna realidade. O carro pertence a todos. O sucesso alcançado por Ford lhe coloca como um novo tipo de empresário na vida americana. Diferente de outros grandes empresários, ele não estava tentando obter um monopólio. Ele estava tentando trazer um produto para as pessoas comuns. A população americana adorou isso e fez de Henry Ford uma espécie de herói popular. Ford aproveita a oportunidade, e suas fábricas agora produzem sem parar. Suas linhas de produção começam a produzir o modelo T, um carro revolucionário em quantidades nunca antes possíveis. O carro custa apenas $825. Pela primeira vez, um carro que o homem comum pode pagar. O modelo T revoluciona o transporte. O sistema de produção em linha de montagem de Ford reduz o custo de fabricação, permitindo que ele venda o carro a um preço acessível para famílias da classe trabalhadora. Como resultado, carros se tornam mais do que apenas um luxo para os ricos. Eles se tornam uma necessidade para a vida cotidiana, transformando a paisagem das cidades e vilas americanas. O sucesso de Ford também leva ao crescimento de uma nova indústria, a indústria automobilística. Outros fabricantes de carros seguem o exemplo de Ford e adotam seus métodos de produção em linha de montagem. A indústria automobilística se torna uma das mais importantes da América, fornecendo empregos e impulsionando o crescimento econômico por décadas. Mas o legado de Ford se estende muito além dos automóveis. Suas inovações em produção e fabricação influenciaram inúmeras outras indústrias e empresas, tornando produtos mais acessíveis ao consumidor comum. A visão de Ford de criar um produto que pudesse beneficiar a todos, não apenas a elite rica, teve um impacto duradouro na sociedade americana e no mundo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!